bem, quarta semana, chegamos. Irmãos, sempre que nós começarmos um novo capítulo de Gálatas, para a gente fazer a leitura e em alguns pontos para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse livro que nós começamos a estudar, sempre que começarmos um novo capítulo, nós vamos fazer um resumo do que vimos no capítulo anterior. Coisa rápida, tá bom? Só para ficar bem, para que não tenha que assistir os outros vídeos, para poder acompanhar. Mas assistam sim, tá? Assistam porque vale a pena. Então vamos lá ao resumo. Paulo chega naquela igreja, no capítulo 1, tá? E se apresenta como um verdadeiro apóstolo e faz uma saudação apostólica, pois teria sido no passado perseguidor da igreja. Então ele acreditava que eles não iam confiar nele de imediato. Então ele precisava mostrar quem ele era. Logo após, visto que estavam aprendendo algo a mais, além do que ele tinha ensinado, Paulo explica a eles que só há um evangelho. Tá? Esse é um resumo, nós já estudamos e vimos isso na aula passada. Depois que Paulo resolveu o problema de entendimento, a relação a Cristo, do qual muitos judeus estavam sendo corrompidos por outro evangelho, diferente daquele que ele havia pregado, ele foi para Damasco, em outra viagem, e passou lá por 3 anos. E Paulo volta a Jerusalém e visita as regiões da Síria e da Cilícia, onde Paulo não era conhecido de vista das igrejas de Cristo da Judéia, mas simplesmente ouviram falar daquele que perseguia a igreja. Agora prega a fé que antes tentava destruir. Agora glorificam a Deus pela sua vida, porque Paulo, à vista deles, se tornara um homem de Deus. E eles começaram a acreditar em Paulo depois que ele se apresenta e mostra o evangelho de Jesus. Irmãos, digo eu, não a Bíblia, vai mais uma dicasinha para a nossa vida como cristão. Como eu disse no vídeo passado, temos que acompanhar um verdadeiro, temos que ser um verdadeiro cristão genuíno. Mas se existe algo que não podem destruir, é uma fé genuína. Tá? Muitos daqueles cristãos que Saulo prendeu, matou, destruiu, arrastou, não abandonaram a fé. Eu quero acreditar que não abandonaram a fé em momento algum. Estavam com certeza firmes na esperança da vida eterna, porque isso foi pregado para eles. O que eles acreditavam na vida eterna após essa vida, quando a gente envelhecer e morrer, como já vimos muitos, né? Eu convivi isso com a minha mãe, ela não abandonou a fé dela, como muitos não abandonaram sua fé, né? E creram. A minha mãe cria, eu vivi isso perto, na vida eterna, né? Ela cantava até alguns hinos que queria estar com Deus, né? E ela orava, a gente escutava as orações dela de madrugada. Deus, o que eu ainda estou fazendo aqui na terra? Deus, eu preciso estar contigo. Senhor, me leva. Essa era uma das orações dela. Deus a tenha, em nome de Jesus. E Deus tem ela com ela. Estavam com certeza firmes na esperança da vida eterna. Creram simplesmente e não abandonaram a fé. E assim possa ser a nossa vida hoje, nessa modernidade tremenda que nós vivemos, nesse mundo atual, nesse século presente, século mau. Temos que ter uma fé consagrada, uma fé genuína, uma fé segura, uma fé que nada pode abalar ela, como aqueles não foram abalados, nem por Saulo,
quando ele agredia a eles. Então vamos lá, gente. Senhores, vamos continuar aqui então no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 para não ficar só nas minhas palavras. Se quiser acompanhar, Gálatas 2, né, nós vamos ler do capítulo. Seguindo então, vamos ler Gálatas 2, do capítulo 1 ao capítulo 10. Vamos lá? Então vamos à leitura. O apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e a reduzir-nos à escravidão. E aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser a maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também me esforcei por fazer. Amém? Está aí a leitura de Gálatas 2, do 1 ao versículo 10. E ao decorrer de uma pequena explicação, nós vamos observar alguns livros, tá bom? Para que não fique só nas minhas palavras. Vamos lá. Paulo volta 14 anos depois, trazendo Barnabé e Tito com ele. Paulo deixa claro que subiu a Jerusalém motivado por uma revelação e expõe o evangelho que ele pregava aos gentios, para até mesmo corrigir alguma discrepância ou qualquer desvio quanto ao que ele estava apregoando aos gentios. Isso ocorreu durante um concílio, tá? Uma reunião que estiveram entre eles. E Paulo escolhe os mais entendidos para poder expor o evangelho que ele estava pregando, para que não tivesse nenhum erro, nenhum desvio à vista deles pelo que ele estava apregoando para os gentios. Não sei se deu para entender. Aceitaram o apóstolo Paulo de bom grado, pois o evangelho por Paulo apregoado estava em conformidade com o evangelho pregado pelos outros apóstolos. Então estava legal, Paulo estava fazendo tudo corretamente. Essa exposição do evangelho de Paulo se fez necessário porque havia em Jerusalém falsos irmãos, aqueles que estavam implantando um evangelho paralelo que Paulo chama de anátema. Paulo não se deixou levar pelas determinações judaizantes, porque aquele momento era decisivo para a continuidade da verdade do evangelho. Então vamos dar uma passada aqui em Atos 15, do versículo 2 ao versículo 5, para confirmar aquilo que nós estamos lendo e passando para os irmãos. Atos 15,
do versículo 2 ao 5 diz assim, ó, é quando Paulo cria uma estratégia e submete Timóteo vai ser submetido a uma circuncisão, mas não para salvação, o Paulo sabia disso, né? E sim para que eles observassem uma melhor abertura para, quanto à proclamação do Evangelho. Então Timóteo é circuncidado. E isso é confirmado aqui em Atos 15, do versículo 2 ao versículo 5. Vamos ler aqui rapidamente. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena circuncisão com eles, resolveram esses dois alguns outros subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbítero com respeito a essa questão. Não é essa parte não, só um minutinho. Sobre a circuncisão. E Paulo para a salvação. 16 do 1 ao 4. Só um minutinho. É do 16 do 1 ao 4. Ah, tá aqui, perdoa. Da circuncisão contra Timóteo. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. O versículo 1 diz isso. Chegou também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele também davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Aí Paulo pede para circuncidá-lo, né? Como eu disse anteriormente, não para salvação, e sim para que eles obtivessem melhor a abertura quanto à proclamação do Evangelho. Tá? E no versículo Atos 16, do 1 ao 4, também vamos ler. É que nós lemos agora, Atos 15, do 2 ao 5. Atos 15, do 2 ao 5. Diz o seguinte: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram a província de Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-lo e dar-lhes que observem a lei de Moisés. Está vendo aí? Eles estavam querendo implantar as leis de Moisés, associando com Cristo. Entendeu? Mas Paulo é bem claro. Não podemos concordar com erros que comprometam o verdadeiro evangelho. Ele já começa dando bronca, já começa, né, avisando que não pode ter erro. O evangelho é puro e genuíno que nós estamos pregando, e não essa circuncisão que vocês querem associar com a verdade de Cristo. Né? Que erros seriam esses? Associação das leis mosaicas com Cristo, como os falsos irmãos queriam implantar nas igrejas. O evangelho da circuncisão é confiado a Pedro, né? E o evangelho da incircuncisão foi confiado ao apóstolo Paulo, só para frisar. E por fim, até o versículo 10, Paulo procura tratar com muito cuidado e atenção com respeito aos pobres. Essa é a parte final do versículo 10. E Paulo continua enfatizando em suas cartas a necessidade da contribuição para sustento dos pobres, conforme a recomendação que recebera, né? Lá em 2 Coríntios 9, versículo 1, vamos ver se eu consegui separar aqui. 2 Coríntios 9, versículo 1 diz:
Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. Quer dizer, assistência ao favor dos santos, é a primeira linha do versículo 1. A favor dos santos, é a favor dos pobres, desse citado no versículo 10. Né? Então, nós vamos ficar por aqui, né, para que o vídeo não se estenda muito, e na terça-feira que vem, se eu não me engano é dia 8, nós vamos continuar com a segunda parte do livro de Gálatas, capítulo 2. Nós vamos continuar do 11 em diante. Vamos ver se a gente continua esmiuçar de uma forma bem legal, e a gente faz novamente um resumo de tudo isso que nós vimos aqui do capítulo 2, do 1 ao 10. Amém? Então, até a próxima terça-feira.